Olá, povo de Deus. Bem-vindo ao nosso canal. Eu peço a você encarecidamente que assista esse vídeo até o fim. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais pessoas. Então vamos à mensagem de hoje. 7 atitudes para vencer o gigante. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. Primeira atitude: jamais fugir do gigante. Fugir do gigante é uma demonstração de desvio, escape ou de abandono do propósito da nossa luta. Toda luta na vida tem um propósito para conquistar. Portanto, se Davi perdesse a luta, certamente ele e o povo de Israel perderiam o propósito de ser uma nação vencedora e livre de seus piores inimigos. Tudo aquilo que queremos conquistar na vida jamais virá de mão beijada. Seja nossos sonhos, planos, projetos, liberdade e etc. Tudo nesta vida possui seus gigantes, os quais fugiremos abrindo mão do nosso propósito ou vamos enfrentá-los e lutar para vencê-los. Segunda atitude: jamais ter medo de vencer o gigante, pois cremos nas promessas de Deus. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Esse tipo de medo não é necessariamente um medo que significa ter medo de algo, mas, ao invés desse medo, eles temeram grandemente e sentiram um temor, uma ansiedade irracional fundamentada no receio profundo que o resultou na fuga e na quase derrota total de Israel. Mas Davi não temeu, porque creu nas promessas de Deus. Terceira atitude: ser corajoso para vencer o gigante. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Se queremos vencer os gigantes, precisamos ser corajosos. Mas precisamos entender que a coragem de Davi procedia de Deus. O corajoso em Deus é aquele que não tem ou não demonstra ter medo. É bravo e destemido. É aquele que demonstra firmeza, disposição e energia diante dos tempos difíceis, sem recuar da luta, porque acredita que Deus lhe dará a vitória. Quarta atitude: ser destemido diante do gigante. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 a 32. Davi foi destemido em tomar atitudes que fizeram a diferença e possibilitaram na derrota do gigante. Portanto, sejamos destemidos, não fujamos do gigante, lancemos fora o medo e tomemos atitudes que farão a diferença e possibilitarão na derrota dos inimigos. Quinta atitude: confiança no Deus vivo que nos dará o livramento e a vitória. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel 17, 36 a 37. Davi acreditava que o mesmo Deus que lhe deu o livramento e a vitória sobre o leão e o urso, o faria também diante do gigante Golias. Então, povo de Deus, confia no Senhor, não tenha medo dessa grande luta que estamos enfrentando, pois o nosso Deus nos dará o livramento e a vitória em o nome de Jesus. Sexta atitude:
não temer as ameaças do inimigo, porque sabemos que a guerra é do Senhor. Davi profetizou dizendo: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Aquele gigante filisteu afrontou os exércitos do Deus vivo. Ele pensava que aquele povo era um povo qualquer, mas estavam totalmente enganados. Assim também somos um povo que temos a marca de Cristo. Não somos qualquer um. Somos parte de um exército cujo Deus nunca perdeu uma só batalha, porque não há derrota em Deus. Portanto, povo de Deus, não temas, pois essa guerra é do Senhor. Ele luta por nós porque somos muito importantes para Ele. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter a glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Deus luta por nós, porque somos como a menina de seus olhos nesta terra. Somos o melhor de Deus. O nosso inimigo sempre tentará desviar nossa atenção para não o vencermos. O gigante sabe que já perdeu, mas ele tenta provar o contrário por causa desse tempo difícil. Portanto, devemos discernir que Satanás e seus demônios estão por trás dessa batalha. Mas nunca esqueça que é o Senhor que peleja por nós. Portanto, cremos que a vitória é certa. Entretanto, nunca esqueça que é o Senhor que peleja por nós, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. 1 Samuel 17, 47. Sétima atitude: enfrentar o gigante no nome do Senhor, acreditando que ele será derrotado. Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Davi em nenhum momento chamou Golias de gigante campeão. Davi sempre se referia a ele como um filisteu, um homem comum, prestes a ser morto, colocando no mesmo nível do leão e do urso que foram vencidos. Davi enxergava o gigante como mais um obstáculo que seria vencido. Ele não dava ao gigante uma importância demasiada. Então Davi, com uma simples funda, com uma pedra, enfrentou o inimigo em nome do Senhor e derrotou totalmente. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 50 e 51. Por isso correu Davi. Numa batalha não podemos perder tempo olhando para o gigante e suas ameaças, pois isso poderá nos intimidar e nos levar à derrota. Portanto, olhe para o alto de onde vem o nosso socorro. Olhe para o tamanho do nosso Deus, porque a guerra é do Senhor e certamente Ele nos dará a vitória em nome de Jesus. Bem, queridos, eu estou aqui dando um alerta a toda a nação brasileira. A nossa nação está em guerra espiritual. É a luz contra os poderes das trevas, a verdade contra as ideologias mentirosas do socialismo. Não podemos entregar uma nação tão abençoada para o socialismo. Não queremos o Lula, não queremos esse homem, não queremos a miséria em nosso país, como estamos vendo em outros países vizinhos que se tornaram socialistas. Portanto, não podemos baixar a guarda. Vamos lutar e fazer a nossa parte. Vamos orar pelo nosso presidente Bolsonaro. Vamos jejuar e clamar ao Senhor nosso Deus pela nossa nação, porque é dele que vem a nossa vitória. Bem, queridos, vamos orar
ao Senhor. Ó grande Deus Todo-Poderoso, assim como Israel estava sendo afrontado pelo gigante filisteu, nós também, Pai, como povo brasileiro, estamos nos sentindo ultrajados. Portanto, Pai Todo-Poderoso, olha para as afrontas dos nossos inimigos e nos dá a vitória. Ó Pai Santo, certamente nós, como nação brasileira, temos pecado e transgredido contra Ti. Portanto, perdoa os nossos pecados e de toda a nossa nação brasileira, em o nome de Jesus Cristo. Cobre o nosso presidente Jair Bolsonaro, sua esposa e sua família com seu precioso sangue e os livra de todo o mal, de todo o poder das trevas, de toda arma forjada contra ele, de todas as ciladas malignas, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurado é a nação de Deus, o Senhor, essa nação do Senhor Jesus, essa nação do Brasil, Pai, essa nação do Senhor Jesus, o Brasil do Senhor, o Brasil do Senhor, Pai, o Brasil do Senhor, o Brasil do Senhor, meu Deus, nos promovendo, meu Deus, que cai o principado, que cai a potestade, que toda a potestade, que todo o principado, que toda a potestade, que todo projeto do diabo sejam quebrados, sejam repreendidos, em nome de Jesus. Nós declaramos que haja libertação, que haja libertação, que caia por terra todo mal, toda a obra do diabo, todo projeto maligno contra essa nação, que sejam quebradas. Nós declaramos libertação, nós declaramos libertação. O Brasil é de Jesus, 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 em nome de Jesus. Nós exaltamos de poder, de glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. Que todo projeto contra o Brasil caiam por terra. Os inimigos de Deus seja estabelecido essa nação. Em nome de Jesus. Que haja avivamento, salvação em todos os quatro cantos do país, em todos os 26 estados brasileiros. E em Brasília, que haja salvação. O Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor.